Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. A gente está aqui de volta com o pessoal do segundo ano do Centro de Estudos de Onox para falar ou iniciarmos o conteúdo, né, que soa um pouco indigesto, ok? Eu sei que muita gente tem, né, torce o nariz para esse assunto, mas é um assunto muito importante e essencial, na verdade, porque diz respeito à produção textual, para aqueles que querem granjear, né, a nota 1000 no Enem, na produção textual do Enem, especialmente uma vez que a produção, a grade de correção do Enem, na primeira competência, vai avaliar justamente esse aspecto para o qual as pessoas torcem um pouco o nariz, que é a gramática, certo? E o nosso assunto hoje é justamente sobre concordância verbal, ok? A gente já falou sobre concordância nominal enquanto as aulas estavam presenciais, então você não vai encontrar esse conteúdo aqui, ok? Mas você tem muitos vídeos, né? Muitas videoaulas muito boas sobre esse tema. E aí, para a gente não ficar com o assunto quebrado, eu vou deixar na descrição o link de algumas que eu considero muito boas, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Vou sumir aqui um instante para a gente não atrapalhar a tela, certo? A página aqui. Então, só para a gente não cair, né, do nada, só para lembrar aí, quando a gente falou de concordância, quando a gente fala de concordância, ou quando a gente pensa em concordância, o que tem que vir na nossa cabeça é uma relação de combinação, certo? Então, as palavras, elas não são simplesmente emaranhado de letras, ou o texto, ou as frases não são emaranhados de palavras que a gente sacode, né? Numa vasilha e depois joga e o que vier pronto é uma frase. Não, elas se organizam dentro de uma frase e elas se combinam, certo? No caso da concordância nominal, quando a gente estava falando sobre concordância nominal, a gente estava falando sobre uma combinação entre nomes, certo? E sendo nomes, vão combinar gênero e número, tá? Na concordância verbal, você tem uma combinação entre verbos, certo? Não exatamente. Quando a gente pensa em concordância nominal, a gente também pensa em uma combinação, só que dessa vez a gente vai pensar nessa combinação em relação ao verbo, certo? E ao seu sujeito, mais precisamente ao núcleo do sujeito, tá? E aí eles vão concordar, tá? A número e pessoa. Preste atenção que o verbo, ele tem 4 flexões básicas, certo? O verbo ele pode alterar a sua forma em número, pessoa, modo e tempo. Se eu for colocar na ordem morfológica, né, em termos de morfemas, modo, tempo, número e pessoa. Então, são esses 4 critérios de mudança do verbo, ou seja, 4 flexões que o verbo sofre de forma básica. E dessas 4, só importam aqui para mim, para o nosso conteúdo, pessoa e número, ou número e pessoa. Por que modo e tempo não entram na jogada? Eu já fiz essa pergunta antes, certo? Para os alunos. Não sei quantos de vocês vão lembrar. Tá? Então, basicamente, eu vou reformular minha pergunta porque eu quero a participação de vocês, certo? Quando a gente pensa em concordância nominal, preste atenção. A gente está pensando em uma combinação entre nomes e eles vão combinar entre si as suas flexões, gênero e número. Então, se eu tenho, por exemplo, aluno, um aluno só, então, aluno estudioso, certo? São alunos estudiosos, aluna estudiosa, alunas estudiosas. Então, há essa combinação, por exemplo, entre o substantivo, adjetivo e concordância nominal. Ok. Quando a gente pensa em concordância verbal, o tema agora se volta para o verbo e o seu sujeito. Mais precisamente, o núcleo do sujeito, certo? Falando da regra geral, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o aluno estudou durante a noite, certo? Estudou e não jogou, tá? O aluno estudou durante a noite, eu tenho o aluno, sujeito, o núcleo aí é aluno, é singular, é terceira pessoa, estudou. O verbo vai, né,
presépio de vaquinha seguindo aí o sujeito. Se eu tivesse os alunos estudaram. Se eu tivesse eu estudei. Se fosse nós estudamos. Então, há uma combinação entre o verbo e seu sujeito, mais precisamente o núcleo, essa é a regra geral. O meu ponto é, o verbo tem 4 flexões. Ele muda a forma dele por causa de 4 critérios. Modo, tempo, número e pessoa. Para a concordância verbal, só importa número e pessoa. A minha pergunta é, por que não vai entrar na jogada aqui as outras 2 flexões, ou seja, modo e tempo? Pode ativar o microfone e responder. Eu acho que é porque o sujeito não muda o tempo dele. Perfeito. Quem foi que falou? A Débora? Foi. É a Débora que tá falando? Aham. Beleza. Mais um Web 025, certo? Dessa vez aí para a Débora. Por favor, anote. Tá? Então, observa. Faz todo sentido o que a Débora mencionou, tá? Olha lá. Se a concordância verbal é a relação entre verbo e sujeito, pensa comigo. Dos 4 critérios, qual ou quais, no caso, o sujeito vai influenciar de alguma maneira? Somente número e pessoa. Modo e tempo não são determinados, o modo e o tempo de um verbo não são determinados pelo sujeito dele. São determinados pelo contexto, pela situação de enunciação. Então, se eu estou me referindo a um fato futuro, eu vou utilizar o verbo no futuro. Se eu estou me referindo a um fato, a uma situação hipotética, eu vou usar um verbo no modo subjuntivo, por exemplo. Né? Então, na concordância verbal, vai importar para mim só número e pessoa, porque só número e pessoa é que são determinados pelo sujeito, nessa relação de combinação entre verbo e sujeito. Ok? Dá um ok para mim no chat se você entendeu essa parte introdutória e eu posso seguir. Beleza. Ok. Show. Então vamos lá, seguindo aqui a nossa ideia, tá? Então, então você vai precisar reconhecer aí, dentro da regra geral, tá? O núcleo do sujeito, certo? Ou os núcleos do sujeito, caso você tenha um sujeito aí composto, certo? No caso de um só núcleo, sujeito simples, a concordância ela é direta, ok? No caso de mais de um núcleo, sujeito composto, quando o sujeito está anteposto, o verbo vai para o plural. Já quando o sujeito está pós-posto, o verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Minha cabeça está doendo, não entendi nada. Olha os exemplos aí que você vai entender. Presta atenção que eu estou te dando só, digamos assim, é como se fosse a entrada, certo? O prato principal ainda está mais lá na frente, tá? Eu prevejo, né? Não tenho muita certeza, mas depende também muito da turma. Eu prevejo que a gente vai encerrar esse assunto de concordância verbal em 3 aulas, 3 ou 4 aulas, né? Dependendo de como vocês saírem. E a aula de hoje eu vou mencionar, né, os principais casos, alguns dos principais casos referentes ao sujeito simples. Então, a gente tem aqui uma divisão, certo? Nesse conteúdo, 2 partes. A gente vai trabalhar os casos de concordância verbal quando eu tenho um sujeito simples, ou seja, um sujeito com um núcleo só, tá? E também tem os casos específicos de concordância verbal quando o sujeito ele é composto, ou seja, ele tem 2 ou mais núcleos, ok? Então, hoje, por exemplo, a gente só vai falar de forma mais aprofundada de alguns dos casos do sujeito simples, certo? Porque nem vai dar tempo de falar de todos os sujeitos, de todos os casos de sujeito simples. Não vai dar tempo, mas a gente vai avançar até onde a gente conseguir. Essa parte aqui que eu estou falando agora é uma parte, portanto, apenas introdutória. Não é só um tira-gosto, é só uma entrada antes do prato principal. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele disse primeiramente que, no caso de um só núcleo, o sujeito simples, no caso, né, o que a gente tem aí, a concordância é direta, tá? Ou seja, você não vai ter tanta bronca assim, tá? Para os casos de regra geral. Então, quando eu digo eu, tá? Veja aí que o sujeito é representado por um pronome, primeira pessoa do singular, então o verbo vai acompanhar essa ideia, primeira pessoa do singular. Eu sou aquele mesmo menino. Quando eu digo tu, tá? Tu agora é um sujeito representado pelo pronome de segunda pessoa do singular,
Então, o verbo vai na onda, tu me invadiste, tá? E, por favor, eu vou até aparecer aqui para isso. É invadiste, tá? Fizeste, colocaste, puseste, foste. Não é invadistes, fizestes, fostes, tá? Como às vezes o pessoal quer fazer a hipercorreção, né? Em Belém, né? Aqui em Belém. A gente ainda usa o tu muitas vezes e aí a gente faz essa hipercorreção, tá? O S no final desses verbos, nesse tempo pretérito, é para o vós, que já levou o farelo há muito tempo, tá bom? Então, vós fizestes, vós fostes, vós comestes, tá ok? Especialmente no âmbito religioso, a gente vê muito isso, né? O pessoal dizendo assim, quando tá orando, por exemplo, tá fazendo algum tipo de prece, né? Tu fizestes, né? Falastes ao teu povo e tal. Não é fizestes, nem falastes, nem comestes, nem dormistes, nem fostes, fizeste, falaste, invadiste, tá? Então a gente tem aí essa observação importante acerca do uso do tu. Porque se você colocar um S aí, você vai estar cometendo um erro de concordância verbal, certo? Já que você vai até combinar a pessoa, porque o vós também é a segunda pessoa, porém não o número, já que vós é plural, tá? Então, cuidado com isso. Quando eu digo a idade, presta atenção que idade representa aqui um núcleo, né, do sujeito, e pode ser substituído por ela. A idade é igual a ela, ou seja, a foto, ela, né, o carro, ele. A gente não usa ela e ele só para falar de pessoas em português. Então, terceira pessoa do singular, o verbo também vai nessa onda, tá? Nós nos vemos no espelho, tá certo? Primeira pessoa do plural, o verbo vai na onda, nós vemos. Nós nos vemos. Tá? E assim por diante. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui no primeiro ponto é, no caso de um só núcleo, um sujeito simples, a concordância é direta. Não tem muito o que pensar, certo? A não ser, claro, nos casos específicos que você olha assim no livro e diz assim, caramba, se essas são as exceções, né, os casos específicos, então imagina qual a quantidade de regra geral, né? Porque a quantidade de situações específicas aí é muito grande. Estamos no ensino médio, nós estamos mais no fundamental, que a gente via isso em uma aula, tá? Ou duas. Justamente. Então vamos lá. A pena e o pensamento corriam sobre o papel. Agora a gente tem aqui um sujeito que é composto, tá? E aí o que ele está dizendo? No caso de um sujeito com mais de um núcleo, né, sujeito composto, quando o sujeito está anteposto, ou seja, o sujeito vem na frente, ele vem respeitando a ordem SVO, tá? O verbo vai para o plural. Olha a regra geral aí. Já quando o sujeito está pós-posto, ou seja, o sujeito vem depois, ele está pós-verbo, pós-posto, certo? Essa é a terminologia anteposto, pós-posto em relação ao verbo. Então, sujeito anteposto. O que quer dizer isso, sujeito anteposto? Anteposto em relação ao verbo, tá? Sujeito pós-posto, tá? Ou seja, pós-posto em relação ao verbo. Tá? E aí, nesse caso, o verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Lembrando que concordar com o núcleo mais próximo não é necessariamente singular, uma vez que o núcleo mais próximo pode estar no plural. Ok? A gente chama isso, você deve lembrar, tá? A gente falou sobre isso na aula presencial, de concordância gramatical e concordância atrativa. Certo? O que é a concordância gramatical? É quando você decide fazer a concordância com todos os elementos, certo? Desse termo, desse sintagma aí composto, que no caso é o sujeito composto. A concordância atrativa, chamada concordância atrativa, é aquela concordância que você faz só com o elemento mais próximo. Então, bora deixar de lero e bora ver aqui o exemplo rapidão, tá? Então, olha lá. A pena e o pensamento corriam sobre o papel. Tá? Então, eu tenho aqui um sujeito que é composto, eu tenho dois núcleos, pena e pensamento, tá? E, perdão. E eles estão vindo antes do verbo, certo? Ele está vindo antes do verbo. Significa dizer, então, nesse caso, que a gente tem um sujeito anteposto. E aí, o que ele diz? Sujeito anteposto, o verbo só fica no plural. Ele não pode fazer aqui concordância atrativa, ou seja, concordar só com o mais próximo aqui, que é pensamento, certo? Ele vai ter que fazer concordância com os dois, tá?
Isso a gente chama de concordância gramatical. Concordar com todos os elementos. Agora, se a frase fosse emocionou-me este poema e o outro, perceba aí que agora eu tenho um sujeito composto, ele tem 2 núcleos também, e dessa vez ele está vindo depois do verbo, certo? Está vindo depois do verbo. Eu tenho que me policiar para fazer o movimento certo, porque depois a câmera inverte quando grava, né? Quando ele vai renderizar o vídeo, aí ele inverte. Aí eu fico, né, doidinho aqui. Aqui para mim está espelhado, mas eu acho que para vocês não está. Eu suponho, certo? O ponto é, eu tenho aqui um sujeito que está vindo depois do verbo, certo? Então, nesse caso, eu posso escolher fazer a concordância atrativa, certo? Ou a concordância gramatical. Então, veja, quando ele diz emocionou-me este poema e o outro, ele preferiu aqui, nesse caso, fazer concordância apenas com o elemento mais próximo, que, por ser singular, certo? Fez com que o verbo também ficasse no singular. Então, a gente chama isso de concordância atrativa. Concordância está sendo realizada apenas com o elemento mais próximo. Só com, né, o que está ali atraindo. Isso não é atrativo. E, no segundo caso, a gente tem a concordância que a gente chama de gramatical, com todos os elementos e, portanto, o plural. Então, veja você que falar de concordância gramatical é igual a falar de plural, certo? Concordância gramatical sempre vai me dar plural, porque eu vou concordar sempre com todos os elementos. E ainda que cada um deles esteja no singular, a junção deles todos me dá plural, certo? Agora, isso significa dizer que concordância atrativa será sinônimo de singular? Não. Aqui está no singular, é um exemplo que apareceu no singular. Ok. Mas significa dizer que toda concordância atrativa vai me dar singular? Não. Tá? Ela vai me dar singular enquanto o elemento mais próximo for singular. Se eu tiver o elemento mais próximo sendo plural, por exemplo. Ainda que eu faça a concordância atrativa, ele vai me dar um verbo no plural. Tá? Então, basicamente, o que vocês precisam ter como ideia inicial? Certo? Sujeito simples, a regra é direta, certo? Regra geral. O verbo vai acompanhando aí o que acontecer com o sujeito. Tá? Beleza. Se eu tiver um sujeito composto, aí vai me importar o quê? Vai importar a posição desse sujeito. Ele está vindo antes do verbo? Só plural para esse verbo. Ele está vindo depois do verbo? Eu posso fazer a gramatical ou a atrativa. Que é melhor do que dizer, como o material diz, singular e plural. Porque, vamos imaginar que a frase fosse, tá? Que o sujeito fosse estes poemas e as melodias. Estes poemas e as melodias. Perceba você que aí a gente tem um sujeito composto. E aí vamos imaginar que ele estivesse vindo pós-posto ao verbo emocionar. Tá? Eu poderia dizer emocionou-me estes poemas e as melodias? Certo? Porque é isso que ele diz, né? Ele diz que pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Fica parecendo que concordar com o núcleo mais próximo é um contraponto para o plural. E nem sempre, certo? Então, nesse caso, eu deveria ter, era a única possibilidade. Emocionaram-me estes poemas e as melodias. Por quê? Porque o mais próximo já está no plural. Então, ainda que eu decida fazer a concordância atrativa, vai dar plural, entenderam? Então, cuidado para não entender essa frase. Já quando o sujeito está posposto, o verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Não derive daí a ideia de que concordar com o núcleo mais próximo é deixar o verbo no singular. Nem sempre. Vai depender do núcleo mais próximo. Se o núcleo mais próximo estiver no singular, ok. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Tô demais hoje, né? No plural também. Tá? Dá um ok aí no chat para mim se eu puder seguir. Se eu puder continuar. De que ninguém vai dar ok, porque ninguém quer ir para a parte mais difícil. Vamos lá. Top. Então, vamos aí aos ditos casos especiais. Certo? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Vamos lá. Casos especiais, tá? O sujeito... Tudo isso que eu estou falando aqui e que eu vou falar nessa aula de hoje e a próxima é dentro do âmbito do sujeito simples, tá? Ou seja, o sujeito que tem só um núcleo. Lá depois eu falo, na semana que vem, a gente vai falar sobre sujeito composto. Então, olha lá. O sujeito é a expressão partitiva. O que é uma expressão partitiva? Tá? É
um sintagma que representa, como o próprio nome indica, uma parte. A parte de um todo e não o todo. Seja essa parte uma maioria, seja essa parte uma metade, ou seja essa parte uma minoria, ou ainda uma parte não definida, como em termos quantitativos, certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, a maioria de, isso é uma expressão partitiva que vai expressar, como o próprio nome indica, a maioria. A maior parte de maioria, tá? Metade de metade, né? Como o próprio nome indica, tá? Uma minoria do, uma minoria dois, uma minoria de, aí você já tem a expressão partitiva expressando, como o nome indica, uma minoria. Mas você tem, por exemplo, a expressão parte de, né? Parte das pessoas que você não tem aí uma indicação quantitativa, certo? Essa parte é maioria, minoria, é metá, não importa aqui, tá? E aí o que ele diz aqui? Presta atenção. Se você já estiver aí com o livro 2, né, você pode fazer essa observação no seu livro físico aí. Lembrando que você pode pegar o livro na escola. Com expressões partitivas, do tipo a maioria de, a maior parte de, metade de, parte de, etc, etc. Mais nome no plural, o verbo pode ir para o singular ou para o plural. Então veja que o Sais ele já bateu o martelo em relação a qual lado ele está de uma briga muito antiga. Por quê? Porque você vai ter gramáticos que não, neste caso específico, não vão aceitar o plural na expressão partitiva. Ou seja, o verbo concordando com o determinante. E eles apelam justamente para a regra geral. Ora, a regra geral não diz que o verbo concorda com o sujeito, mas exatamente qual parte do sujeito? O núcleo. Então, quando eu digo a maioria das lojas fechará, sintaticamente falando aqui, ainda que semanticamente não, mas sintaticamente falando, o núcleo, a palavra núcleo aqui que segura as demais é maioria, não é lojas, certo? A página que está aqui é a 6, certo? 6 do livro 3 de gramática, tá? Página 6. E aí, de nada. E aí, observe, tá? Aqui o Sais ele está do outro lado dessa história, do lado que aceita as duas coisas. Ou seja, se ficar no plural tá ok, se ficar no singular tá tudo certo, tá? O que é que você, como estudante, né, como alguém que vai pleitear uma vaga, certo? E vai experimentar, vai ter que passar por um exame de produção textual. O que é que você pode fazer para se sair bem sem preocupação em relação a isso? Simples. Aqui deste lado, a gente tem a galera que só aceita o singular, concordar com o núcleo da expressão partitiva. Tá? E aqui, desse lado, nessa galera, a gente tem o pessoal que aceita as duas formas. Vocês já sabem a frase que eu sempre uso, nivela por cima. Ou seja, justamente, a Débora já se antecipou aí, né? Ou seja, se eu tenho aqui uma galera que aceita só uma coisa e aqui a galera que aceita os dois, eu vou por aqui, então, porque eu vou agradar os dois desse jeito. Não corro risco de, né, entrar num fogo cruzado aí entre essa briga. Tá? Então, a priori, considere sempre deixar o verbo no singular quando você tiver expressões partitivas. Tá? E aí você não vai errar nunca. Ou seja, fazendo isso, você não precisa nem prestar atenção no tome nota aí. Ou seja, não vai ser um problema para você esse tome nota. Agora, olha lá. Algo muito semelhante à expressão partitiva, mas que não é a mesma coisa, é a chamada quantidade aproximada. Tá? O que é a quantidade aproximada? É quando você tem uma expressão indefinida ligada a uma quantidade específica. Então, o específico sendo atraído pelo indefinido me dá algo aproximado. Essa é a ideia, né? Então, quando o sujeito indica a quantidade aproximada, sendo constituído por extensão do tipo cerca de, menos de, mais de, etc., acrescida de nome no plural, o verbo fica no plural. Então, é o inverso da expressão partitiva, porque aqui o verbo sempre vai concordar com o numeral, certo? Com o nome que estiver no plural.
Esse tome nota aí vocês podem ler depois com calma, ele é autoexplicativo. E também eu não vou cobrar as coisas que estão no tome nota, eu vou cobrar as coisas que estão de forma destacada aí no material, certo? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar depois. Seguindo aqui, vamos responder. Quando o sujeito é nome próprio no plural, nós também já vimos isso, certo? Foi o que a gente viu sobre essa questão, tá? Que quando o sujeito ele é representado por nomes próprios, né? Nomes de lugar, tá? No plural, você vai prestar atenção para a presença ou ausência do artigo, juntamente desse nome. Se o artigo faz parte, né? Do nome desse topônimo, dessa localidade. Tá? Então, por exemplo, Minas Gerais é um termo que está no plural, morfologicamente falando, certo? Minas Gerais, tá? Mas, se você quiser elogiar Minas Gerais com essa frase, você vai dizer Minas Gerais é muito bonita e não são muito bonitas. Porque você não está falando de Minas quaisquer, você está falando de Minas Gerais, é o nome do estado, certo? Então, nesse caso, você vai deixar no singular. Qualquer acréscimo, tá? De artigo nesse topônimo vai fazer com que ele se refira, o verbo se refira a ele no plural. Tá? Então, Buenos Aires também é um nome no plural, mas eu vou dizer Buenos Aires é antiga e não são antigas. Tá? Os Estados Unidos, nome no plural, e com o artigo presente. Então, os Estados Unidos exercem grande influência na geopolítica mundial, né? A China também, pelo visto. Então, detalhe, esse também nota eu vou chamar a atenção de vocês, né? Às vezes você tem nomes de livros, de filmes, né? E isso é uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. Nomes de livros, de filmes, de obras artísticas em geral, que têm títulos com nomes no plural, certo? Então, quem pode me dar aí alguns exemplos? Assim, da cultura pop. Bora, Kira. Tinha que estar na ponta da língua. Qual é a pergunta? Eu não entendi. Nome de filme, certo? Ou livro, mas no teu caso eu sei que é filme, que tenha um título, né? No título dele tenha palavras ou nomes no plural. Os Miseráveis. Vingadores. Vingadores, né? Sabia que ia falar? Os Miseráveis, Vingadores, a Crônicas de Nárnia, tá? Como a Débora colocou. Oi? Os Três Patetas. Três Patetas. Tô brincando, os Três Mosqueteiros. Ah, tá. Pensei. Existem os Três Patetas também. Mas olha a concordância, tá? Cuidado. Os Três Mosquiteiros, enfim. São nomes que estão no plural, certo? Então, nesse caso, você pode, mesmo que o nome esteja no plural, certo? E com artigo, como é o caso de As Crônicas de Nárnia, porque Vingadores não tem artigo, né? É só Vingadores. O nome do filme não é Os Vingadores, tá? É só Vingadores. Mas, especialmente essas outras obras que vêm com artigo, como, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, Os Três Miseráveis, Os Três Mosquiteiros, Os Miseráveis, tá? Eles podem ser referidos, a gente pode referir-se a eles utilizando o verbo no singular a partir do momento que infere-se que eles estão aí como obra, funcionando como obra. Então, eu posso dizer tanto assim, tá? As Crônicas de Nárnia são livros excelentes, né? Ou as Crônicas de Nárnia figuram uma analogia com diversas verdades bíblicas cristãs, certo? E eu posso dizer também As Crônicas de Nárnia é o meu filme favorito. Tá? Por que nesse caso eu estou dizendo As Crônicas de Nárnia? Porque está subtendido aí o filme As Crônicas de Nárnia, né? A obra As Crônicas de Nárnia, tá?
Aí você pergunta assim, professor, na escrita, isso vai influenciar alguma coisa? Se eu for expressar o plural, se eu for expressar o singular, né, no verbo, isso vai, eu preciso fazer alguma coisa com o termo para que fique explícito isso? E a resposta é não. Na verdade, independentemente se você fizer a concordância subtendida com a palavra obra, ou a palavra livro, ou a palavra filme, né? Independentemente disso, você vai numa escrita, né, num texto manuscrito, vamos dizer assim, é aconselhável que você coloque o nome da obra no plural, né? Tá? No plural já, perdão. Entre aspas, tá? Entre aspas. Então, em relação a contrações, não é bem um assunto, mas em relação a contrações, que também é uma coisa que o pessoal pergunta, né? Eu posso contrair uma preposição com um artigo que inicia o nome de uma obra. Então, por exemplo, eu gostei muito. Eu posso dizer, eu posso escrever, né? Tá certo, de acordo com a gramática normativa. Eu gostei muito das Crônicas de Nárnia. Ou eu preciso dizer, eu gostei muito de As Crônicas de Nárnia. Entendem? Então, a gramática normativa ela permite que você diga das Crônicas de Nárnia, do Senhor dos Anéis, por exemplo, certo? Já que faz parte do título da obra o artigo. Mas você vai fazer isso de uma forma diferente. Você vai fazer isso usando o apóstrofo, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Pensando aqui nas Crônicas de Nárnia, né? Vai ficar algo assim, tá? Isso é um D, tá? Por favor, me ajudem. E aqui o apóstrofo, aí em letra maiúscula. Entendem? Não vai ser uma junção, tudo no minúsculo, certo? Ou colocar o D no maiúsculo. É basicamente essa a determinação aqui ortográfica para uma situação como essa, em que você quer contrair uma preposição com o artigo que começa o nome da obra, tá? Alguma dúvida aí? Posso seguir? Dá ok se eu puder seguir, por favor. Beleza. Seguindo, então. O nosso último caso hoje, antes da nossa aula terminar. O sujeito é o pronome relativo que, tá? Gente, eu não vou misturar, eu vou seguir o que o livro, né, material do site está colocando. Eu não vou misturar aqui e colocar o quem dessa vez, como a gente fez no ensino fundamental. Eu vou falar do quem mais lá para frente, como um caso separado, tá ok? Mas o ponto é, no caso de sujeito constituído pelo pronome relativo que, a regra geral é a concordância com o antecedente do pronome. Então, essa é a regra geral, você vai concordar com o antecedente, tá? Então, fui eu que percebi, foi ele que percebeu, fomos nós que percebemos. E aí, atenção, você não concorda só o verbo que vem depois do pronome relativo, você concorda com o verbo que também vem antes, especialmente esse que é o verbo ligado diretamente ao pronome. Então, cuidado com quem foi que não sei o quê. Aí você responde, foi eu. Não foi eu. Tá? Não. Fui eu. Ou não fui eu. Certo? Cuidado aí com isso. Tá? E aí ele coloca aqui uma situação em relação ao tome nota, né? Se o antecedente do que funcionar como predicativo. Tá? Aí você escolhe se você vai deixar o verbo na pessoa referente ao antecedente ou se você vai deixar o verbo na terceira pessoa. Tá? Então, por exemplo, sou eu o único. Perceba aí que o único é predicativo. O antecedente dele é um predicativo, não é mais um pronome. Tipo, fui eu ou sou eu. Sou eu que não entendi, né? Ele diz, é diferente, ele diz, sou eu o único. É um predicativo aí. Se eu fosse colocar essa oração na ordem direta, ia ficar eu, sujeito, sou, verbo de ligação, o único, predicativo do sujeito. Então, eu sou o único. Eu sou o único. Então, aí nesse caso, o antecedente do pronome relativo é um predicativo do sujeito, que no caso é o único. Então, sou eu o único que não entendeu o final do filme? Eu posso, nesse caso, fazer a concordância com a terceira pessoa, no caso, fazendo referência ao único. Considerar que o antecedente é o único e não eu. Mas isso, na verdade, não é bem uma exceção, uma fuga da regra, porque na verdade, o que você tem aí ao invés de você ter um pronome com antecedente do pronome relativo, você tem
a palavra único, certo? E isso é totalmente possível, tá? Substantivo. A palavra único aí funciona como se fosse um substantivo, tá? Beleza. E aí ele fala aqui rapidinho da silepse, certo? Que é aquela concordância ideológica, quando você se inclui, por exemplo, se eu disser assim, os brasileiros precisamos tomar mais cuidado. Nossa, professor, os brasileiros precisamos? Coisa horrível, certo? É algo que a gente chama de silepse, ok? Porque uma vez que você também é brasileiro, você está se incluindo nisso, tá? A gente vai parar por aqui, então, por hoje é só isso, certo? Eu espero que tenha dado para você lembrar aí os casos principais. Qualquer dúvida, você pode me chamar sobre essa aula ainda, você pode me chamar no privado, no grupo, se você for meu aluno. E se você estiver vendo depois, você pode deixar aí nos comentários a sua dúvida, ok? Um beijo do Magro. Te amo vocês. Tchau.